A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos deste segundo trimestre de 2022. Estamos estudando o tema O Perigo das Tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. E nesta semana, meus amados irmãos, vamos a estudar a lição de número 7, que tem por data 15 de maio de 2022, e o título da lição que vamos estudar é Construindo Tudo para a Minha Glória. Então, na lição desta semana, estudaremos aí a respeito da tentação do orgulho. Deus abomina a soberba, e este sentimento pernicioso é um prenúncio da queda, segundo Provérbios 16 e 15. Nós veremos, que Nabucodonosor, um rei a quem o próprio Deus exaltou, fazendo com que ele conquistasse aí muitos impérios e adquirisse muitos bens e fama, tomou uma atitude de autoexaltação. Como um monarca, ele ignorou a soberania divina e começou a acreditar que o seu reino era fruto da sua sabedoria e esforço pessoal. Então Deus decidiu lhe ensinar uma importante lição, assim como havia ensinado ao seu povo. O rei perdeu a sua consciência e ficou durante aí um período de tempo se comportando como um animal irracional. O Senhor, queridos, abomina o orgulho, e este sentimento será julgado no devido tempo. Porém, ele dá graça aos humildes. Que jamais venhamos a sucumbir diante da tentação da altivez, lembrando que tudo o que conseguimos realizar ou ter em nossa vida vem de Deus. Então eu quero te convidar, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe a agenda de leitura desta semana, que serve como uma preparação, como um devocional diário, para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a agenda de leitura de segunda-feira, 9 de maio de 2022, tem como título Deus concede honra ao rei. O texto bíblico encontra-se no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 37, que diz assim: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. Queridos, o rei Nabucodonosor foi o imperador mais conhecido e poderoso do Império Babilônico. Ele reinou por aproximadamente 43 anos. Nabucodonosor era filho de Nabopolassar, que também havia sido rei da Babilônia antes dele. E a sua esposa foi Amitis da Média. O reinado de Nabucodonosor compõe aí o contexto histórico de grande parte aí dos livros dos profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Inclusive, queridos, é o livro de Daniel que fornece aí as melhores informações bíblicas sobre quem foi Nabucodonosor. O próprio profeta Daniel desempenhou aí um importante papel durante o tempo de reinado de Nabucodonosor. Ele foi uma das pessoas de destaque na Babilônia, assim como seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Na narrativa bíblica, nós percebemos que o rei Nabucodonosor foi um instrumento nas mãos de Deus, o qual ele usou para castigar nações, incluindo o povo de Judá. No livro de Jeremias, por exemplo, nós lemos aí por mais de uma vez a expressão Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Isso não significa que Nabucodonosor era um servo devoto do Senhor. Ao contrário, ele era um rei pagão, mas que havia sido designado por Deus para cumprir um papel de agente do seu julgamento contra as nações incrédulas. A religiosidade pagã do rei Nabucodonosor pode ser aí claramente percebido no episódio em que ele condenou, Sadraque, Mesaque e Abednego à fornalha de fogo ardente. Isso aconteceu
após os 3 jovens hebreus terem negado a adoração à estátua que o rei da Babilônia havia construído. Após o livramento sobrenatural dado por Deus aos 3 jovens, o rei Nabucodonosor aparece aí no texto bíblico reconhecendo que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. No entanto, essa declaração não significava que o monarca babilônico havia sido convertido ao Senhor, mas apenas que ele tinha reconhecido que o Deus daqueles homens era superior às outras divindades. Em outras palavras, isso significa que o texto bíblico não mostra um conceito monoteísta por parte de Nabucodonosor. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.